Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 8. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou o tutor do meu irmão? Pai, te agradeço nessa noite pela revelação da sua palavra. Ajuda-nos a compreender a mente de Cristo. Que a sua palavra transforme o nosso coração, gerando fé, graça. Muda-nos segundo a imagem do teu Filho Jesus. Nós te daremos toda a glória. No nome bendito de Jesus. Amém. O texto conta a história de dois jovens, de dois irmãos, ou de uma família. A primeira que foi gerada no Éden, e a maneira como eles se relacionavam com Deus através das suas ofertas. De alguma forma, Adão deve ter ensinado Caim e Abel sobre sacrifícios, adoração, a maneira como eles deveriam se relacionar com Deus. Eles foram ensinados a oferecer algo para Deus. É interessante que quando a gente lê o texto, a Bíblia fala que Deus deu um filho para Eva, Caim. Mas quando Abel nasce, ele diz seu irmão, parece que Caim foi dado para Eva, mas Abel foi dado para Caim. Por quê? Não sei se você, os que não são filho único, quando você nasceu, se você era o primogênito ou não, o irmão tá sempre assim para a mãe, para o papai: quero mais um irmãozinho, quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. Então o próximo que vem não é dado aos pais, é dado para o irmão, para ele não ficar sozinho, para ele não se sentir assim tão desamparado, no sentido de, eu me sinto sozinho nessa casa. E aí surge aquele senso de cuidado. Sabe aquela coisa do irmão mais velho? Parece que é uma coisa real, é legítima. Sempre que nasce um irmãozinho, o irmão mais velho se sente na responsabilidade de protegê-lo. Eu não sei você, mas na minha vida no pecado eu tenho um irmão mais velho do que eu. Ele era bem bravo assim. Ele já me protegeu de muitas brigas erradas em que eu me meti lá atrás. E graças a Deus, porque ele estava junto comigo naquela hora. E é uma coisa que nasce dentro do coração do irmão mais velho. Aquela responsabilidade, aquele senso de sempre cuidar do menor. Mas voltando para a oferta dos dois, o fato é que a oferta de Caim foi, a oferta de Abel foi aceita. De alguma forma o seu coração estava alinhado com Deus. Caim também ofereceu do fruto da terra, apesar de não ser a primícia, sim do finais dos tempos. Deus rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia não fala que Deus rejeitou Caim por conta da sua oferta, mas sim por conta do seu próprio coração. Tinha alguma coisa que estava desalinhado no céu em relação a Caim. Segunda, é possível a gente oferecer coisas a Deus e não ser aprovado por Ele. Já parou para pensar sobre isso? A gente fazer coisas em nome de Deus, mas Deus não aprova o nosso coração. Ele não aprova a maneira como a gente vive, a maneira como a gente reage às injustiças da vida. 2 Timóteo capítulo 3, 5 diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes. Então eu posso caminhar na vida tendo forma de piedade, parecendo um cristão, alguém que serve a Deus como um filho de Deus, mas nunca conhecendo o poder de Deus, nunca conhecendo a Deus. Isso não me faz um homem ou uma mulher aprovado diante dele. Bem, quando Deus rejeita a oferta de Caim, a Bíblia fala que ele é tomado de uma ira, de um rancor. E ele fica muito irado porque Deus aceitou o seu irmão. Ainda bem que isso não acontece aqui.
Só um minuto, deixa eu ver se eu falo isso. Às vezes a gente brinca com as coisas que a gente sente. E o sentimento, uma coisa que foi dado por Deus, mas ele foi corrompido na queda. Se você nutrir sentimentos que não está alinhado com a vontade de Deus, certamente eles vão te conduzir para algum lugar desfavorável. A Bíblia fala em Efésios 4:26 assim: irai-vos e não pequeis. Vocês não devem dar lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas eu não sei se acontece com a gente, eu espero que não, mas tem muitos casais que às vezes discutem, vão dormir e fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, o sol está se pondo e a ira está lá. O que você acha que a gente está construindo em nome disso? Já aconteceu várias vezes comigo também. Sou homem como vós, todo mundo passa por esse tipo de coisa. O que eu quero que você entenda é que você não pode permitir que essas coisas te governem. Aleluia. Quando a Bíblia fala que Caim ficou irado, o sentimento de ira gerou uma ação nele, porque esse sentimento se instalou nele. O que a gente não entende é que quando o sentimento se instala, gera um comportamento, ele derruba a sua vontade, sem você perceber. A hora que você vê, você está causando uma tragédia. É só uma questão de tempo. Agora, eu não posso dizer que adoro a Deus se o meu coração for dessa maneira. Como é que eu posso dizer que amo a Deus quando de repente estou sentindo alguma coisa errada em relação à pessoa que Deus me deu? Antes de falar sobre irmandade, sobre irmãos em Cristo, as nossas próprias esposas, os seus maridos, antes de ser um casal, vocês são irmãos em Cristo. Mas a gente entra naquele campo de gladiadores às vezes e quer disputar e ver quem é melhor, quem está certo, aquela coisa, né? Bom, só que eu não posso manter esse tipo de coisa, porque você é impedido de adorar a Deus e fazer qualquer coisa em direção ao céu quando o seu coração se encontra nesse estado. Ellen, põe para mim aí agora a Bíblia Amplificada. Eu trouxe um versículo, Mateus capítulo 5, 21 da Bíblia Amplificada, que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu, passivo de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo encolerizar-se, irar-se, inimizade de coração contra o seu irmão, será passivo de juízo. Se você ficar irado com o seu irmão, se eu ficar irado com alguém, eu sou passivo de ser julgado. Isso me separa de Deus. A palavra juízo significa julgado, separado. Quando Adão pecou, ele foi condenado, julgado, ele foi separado de Deus. Então, essas coisas nos afastam de Deus. O meu coração é impedido de fazer qualquer coisa. Por isso que Jesus disse, quando você vai fazer uma oferta, se você tiver alguma coisa no coração em relação a alguém, primeiro deixa a sua oferta, vai lá e arruma. Mas a gente acredita que mesmo irado com as pessoas, ressentido, magoado, ofendido, a gente pode levar a oferta no altar, que Deus ainda vai nos abençoar e talvez nos dê um caminhão de dinheiro. Só que a questão não é a oferta, porque às vezes ela pode ser insignificante, mas é a motivação do coração, é o que oferece a oferta. Caim não foi rejeitado por conta da oferta em si, porque provavelmente ele pode ter errado, ele pode ter oferecido o que não era o que Deus queria, porém, o seu coração não estava bem diante de Deus. 1 João 3,11 diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Antes de Caim matar Abel, ele deve ter matado seu irmão várias vezes dentro dele. E a gente faz isso o tempo todo. Imagina, pastor, eu não faço esse tipo, eu não tenho esse sentimento. Não, só eu que tenho. E tenho várias vezes. Mas Caim deve ter matado seu irmão várias vezes dentro dele, antes de praticar uma ação. Quando isso acontece, de fato é sinal que a gente não caminha na luz. Está faltando alguma coisa, revelação, presença de Deus, está faltando Jesus iluminar o nosso espírito para que a gente possa voltar à sensatez e fazer aquilo que é certo.
1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas... Não me parece muito legal. No versículo 11 diz, aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe nem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você já parou para perceber ou para pensar por que às vezes você não sabe o que fazer e não tem direção na vida? Se você der uma sondada no coração, pode ver que em algum lugar você vai encontrar aconteceu alguma coisinha com alguém. Porque isso vai cegar os nossos olhos. A gente perde a direção, a voz do céu. O dia que João Batista ficou ofendido porque ele estava preso, ele manda perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias que havia de vir. Jesus não manda um versículo, não manda uma palavra, não manda nada para ele. Fala assim, o reino de Deus é pregado, os cegos vêm, os coxos andam, e tudo está sendo feito como deveria ser, mas bem-aventurado é aquele que não se ofende comigo. Quando você se ofende ou odeia alguém, em primeiro lugar, você se ofende e odeia Jesus, depois a pessoa. Você dá um passo para trás para Jesus primeiro, depois para as pessoas. O que faz com que você mate elas dentro de você, naturalmente. Em outras palavras, você vai dizer, olha, eu não quero conversar com essa pessoa, eu não quero me aproximar dela, ela só vai até aqui. Você constrói um muro para que ninguém invada esse lugar. De alguma forma você foi ferido, machucado, e você impede que as pessoas se aproximem agora. E a gente se parece muito com aquele cachorrinho que foi abandonado na rua, e a gente se sente tão machucado, ofendido, e aí alguém chega perto da gente e faz... A gente só quer ajudar, calma. Mas é assim que a gente faz, a gente tenta se defender. Irmãos, nunca vi uma geração que se formou no doutorado na questão do argumento. Nós somos doutores em argumentar, em nos rebater, nos defender, em se proteger. A gente já não aceita mais ser tratado. A gente não se permite que as pessoas falem ao nosso coração. Se eu te fizer uma pergunta hoje, eu quero que você pense aí, qual é a voz que toca o seu coração, que acessa o seu coração hoje? Pode fazer um check-up aí. Quem que você tem ouvido? Alguém diz, pastor Alan, obrigado. Tô brincando. Tô brincando não, tô falando sério. Mas qual que é a voz que acessa o seu coração? Por quê? Porque a gente está cheio de coisas dentro de nós. A gente constrói muralhas com medo do que as pessoas vão fazer, com feridas que vivemos, com coisas que fizeram para nós, e a gente acaba, de certa forma, nos tornando homicida. Sem perceber, nós vamos matando as pessoas dentro da gente, o que nos afasta do relacionamento com Jesus. Bem, quando Deus vai falar para Caim, a pergunta que ele faz é, Caim, onde está o teu irmão? O que eu quero dizer para você nessa noite, que quando você entrou no corpo de Cristo, e alguém chegou aqui depois de você, Deus te deu vários irmãos. E um dia ele pode se aproximar da gente e dizer o seguinte, onde está o seu irmão? Só que nós estamos tão insensíveis na questão do amor, da servidão, da sensibilidade, da compaixão, que a gente já não consegue mais atender ou olhar para a necessidade do próximo. A gente delimitou a esfera de ação e disse assim, eu preciso cuidar de mim. A gente vive numa geração extremamente egoísta. O conceito de família está baseado em eu preciso estar bem, cada um por si, Deus por todos. E o reino de Deus não funciona assim. É impossível você falar que serve a Deus, eu que sirvo a Deus, acordo todos os dias da semana e não consigo pensar que alguém está precisando de algo ou ser servido no corpo de Cristo. Mas a gente está tão focado naquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar, nos propósitos pessoais que nós estabelecemos, que os nossos olhos se fecharam e a gente já não enxerga mais nada em termos da luz. E é sobre isso que eu quero dizer hoje. Onde está o seu irmão? Eu não sei você, mas no decorrer da caminhada cristã, Deus deve ter dado muitas pessoas para que estivesse perto de você. Algumas delas, de fato, era para que você cuidasse, fortalecesse, servisse, orasse por elas.
Outras se aproximaram apenas para extrair aquilo que você tinha, para te machucar, para fazer coisas que você não gostaria. E está tudo bem. Nós vamos sentar e viver a vida com todo esse tipo de gente, porque nós estamos num mundo. Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você está no mundo para ser luz no mundo, aleluia. Você está aqui justamente para brilhar e refletir o caráter de Cristo. Mas quando se trata do cuidado, em virtude do egoísmo e do esfriamento espiritual da igreja, nós temos sido um pouco negligentes. Atos capítulo 9 fala de um homem que se converteu e teve uma visão no meio do caminho de Damasco, Paulo. Ele vê Jesus e a vida dele muda, o destino dele muda. Versículo 10 diz assim, acompanha aqui: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo teve um encontro com Jesus e agora está orando. Alguém deve se perguntar: o que Paulo está orando? Ele deve querer saber, ele está cego. Ele ficou durante 3 dias sem poder enxergar, ele quer ver, ele quer entender o que aconteceu no caminho de Damasco. E ele está orando, e Deus aparece a Ananias e dá uma instrução para ele, diz o seguinte: vai à rua direita, porque tem alguém lá orando, eu preciso que você vá até lá. Mas olha o argumento de Ananias, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. É impressionante como a gente argumenta quando Deus nos pede para fazer algo que a gente não quer. Paulo não era um cara legal. Ele matou muitos cristãos, deve ter encarcerado muitos deles. Ele tinha autorização do Sinédrio. Ele podia fazer isso, mas agora ele tem um encontro com Cristo. Ele tem uma visão, Ananias tem uma visão de Jesus. O Espírito Santo fala para ele e diz assim: vai à rua direita. Mesmo na visão, na voz do Senhor, Ananias consegue argumentar a voz de Deus. E diz assim: Deus, eu tenho ouvido falar a respeito desse cara. Ele fez isso, fez aquilo, eu sei quem ele foi, ele tinha acesso a todo esse tipo de coisa. Mas aí eu acho que Deus tem que falar para Ananias e dizer o seguinte: Ananias, não é hora de você olhar os defeitos dele. A gente precisa aprender a parar de associar o que as pessoas fazem e quem elas são. Tem muita gente que errou na vida e fez muita bobagem, mas eu não posso atrelar o que ele fez a quem ele era. Fez por ignorância, pela maneira que foi criado, pelo tipo de sofrimento que tinha. O próprio Davi é um modelo desse tipo de coisa. Se a gente olhar para Davi, ele matou um melhor amigo. Ele levou a mulher para casa. Ele matou vários pais de família, depois se tornou um homicida. E Deus tem a capacidade de olhar para ele e dizer assim: você é um homem segundo o meu coração. Eu digo, como? Olha o que esse cara fez. Mas eu não posso atrelar o que ele fez a quem ele é. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é a sua fraqueza. Eu não estou dando legalidade para que as pessoas façam isso, mas eu preciso desassociar no que diz respeito à obra de Deus. Por quê? Porque Deus está te dando um irmão. E família, me parece que a gente não escolhe. A gente nasce. Amém? Se quando você era pequenininho, você falou assim: eu queria ter nascido em outra casa. Ai, queria ter nascido. Não, Deus quis que você nascesse nessa casa. Aleluia! E te trouxe para o reino para que você brilhe nessa casa. Se você ficar atribuindo as coisas que você recebeu lá atrás, ficar dando desculpa: meu pai não fez isso, minha mãe não fez isso, eu não tive pais que me ensinaram o caminho do Senhor. Eu não culpo meus pais por isso, eles também não tiveram. Eu tive que lidar com coisas que o meu pai fazia que era totalmente contra o cristianismo, mas eu me posicionei. Hoje o meu pai pede conselhos para mim, minha mãe, tudo que eles vão fazer. Por quê? Porque eu aprendi a iluminar a luz do Senhor lá. Aleluia! Então Deus te levanta no lugar onde você menos imaginava, porque Ele quer que você brilhe, Ele quer que você reflita o caráter de Cristo. Para você tocar essa geração, você tem que ser diferente delas, diferente deles. Voltando em Davi, hoje, por incrível que pareça, você canta o salmo desse cara.
Um dia eu perguntei para um rapaz, você cantaria o salmo de um cara assassino, adúltero, fez um monte de coisa? Ele disse não. Eu falei, pois é, você canta o salmo de Davi hoje. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu falei, mas ele não era aquele cara. Então entenda uma coisa, o que Ananias está fazendo é argumentando diante de Deus, mas Deus está dando alguém para ele. E olha o que ele diz no verso 17. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, o quê? Irmão? O assassino agora é irmão. Gostoso, aleluia. É tão difícil para a gente tentar entender esse tipo de coisa, porque a gente às vezes vive um cristianismo tão barato, é tão superficial, que a gente já não consegue mais viver coisas simples do Evangelho. Mas sabe por que isso está acontecendo? O coração da igreja está impuro. Todas as coisas são puras para aqueles que são puros. Quando você é nascido partindo de uma árvore nova, você é nova criatura. Toda árvore boa produz bons frutos. Do fruto do coração tira coisas boas. Você começa a enxergar as pessoas de modo diferente, de modo transformados. Mas eu não sei você, parece que a gente se aproxima perto das pessoas, elas não conseguem ver nada de bom em ninguém. Todo mundo é ruim, ninguém presta, tudo isso. Quando a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, não, acho que é o contrário. Olha pra gente, olha pra você. Geralmente a gente tem o costume de atribuir aos outros aquilo que nós somos. A gente reproduz no outro aquilo que nós somos. Por isso que a gente vive tão inseguro. Mas Deus está dando um irmão para Ananias. E Ananias fala, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas. Para quê? Para que recuperes a vista. E fique cheio do Espírito Santo. A partir daqui, Paulo tem uma experiência com o Espírito Santo. A vida dele muda. E vai acontecer um cenário que meu Deus. Eu preguei uma mensagem alguns anos atrás sobre Barnabé, um encorajador. E que meio que o texto me veio à memória quando eu meditava sobre isso. Quando Deus nos deu uma família, Ele nos deu muitos irmãos. Se a gente não começar a ver as coisas boas no seio da igreja, não começar a ver as coisas boas nas pessoas, você já não acredita que o Evangelho pode redimir as pessoas. Sabe por que as pessoas não pregam mais o Evangelho? Porque às vezes nem elas mais acreditam no Evangelho que elas estão professando. O Evangelho ainda é o poder de Deus para todo aquele que crê. Pode não ser para você, pode não ser para mim, mas Paulo disse, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! Prega o Evangelho, não fica tentando explicar não. Diga aquilo que o Evangelho fala. Se Jesus falou, ore pelos enfermos, ore pelos enfermos. Se ele disse, expulsa demônios, expulsa demônios. Diga aos demônios que saiam do lugar. Se ele disse que você deve tomar conta do seu irmão e cuidar dele, servir ele, faça isso. A gente vai começar a evidenciar a graça do Evangelho. O problema é que as pessoas falam do Evangelho que elas não apalpam. É como se você perguntasse para elas o seguinte, escuta, você já fez isso? Não, então também não pode falar? Até que você não prove isso, você não pode falar, se não teve uma experiência sobre, ok? Bem, a partir daqui acontece um quadro muito interessante. Paulo vai desenvolver uma vida poderosíssima na igreja primitiva. Só que o começo da vida de Paulo não foi assim tão fácil. Não foi uma coisa muito acessível, digamos. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Quando você vai à geladeira da sua casa buscar água gelada, eu não tenho aqueles filtros ou aquela geladeira que produz gelo, pum. Mas você vai beber água gelada, se você tiver mais de uma garrafa dentro da sua geladeira, eu não sei porquê, mas nós temos a tendência de olhar para aquela que está sempre mais cheia. Digamos que você tem uma garrafa que está aqui 1/3 de água, e você tem uma garrafa cheia de água gelada. Quando você vai beber, você pega a cheia. Por quê? Você não quer ter o trabalho de esvaziar a garrafa e depois ter que encher. Impressionante. E quando faz, ainda larga vazia lá dentro.
Fala. Fala, Deus. Agora eu te pergunto, se você beber toda a água gelada daquela garrafa e largar a geladeira vazia na geladeira, vai ter algum sentido aquela garrafa lá dentro vazia? Ar gelado não presta para nada. Não dá para fazer nada. O que eu devo fazer é que quando uma garrafa se esgota, eu devo lá encher a garrafa e deixar para que alguém possa beber depois. Eu preciso entender que Deus, quando chamou você para o seu reino, Ele gostaria que todos nós enchêssemos a nossa vida da sua presença, do Espírito Santo, para que a gente pudesse encher a vida de alguém. Se eu andar vazio, eu não posso encher ninguém, eu não posso tocar ninguém, eu não tenho condição de fazer nada no reino de Deus. Mas Ele gostaria que a gente enchesse a vida de alguém. É como se você existisse simplesmente para promover o seu irmão. Porque o reino trabalha com promoção, não é para você crescer em cima de alguém, é para você diminuir para que alguém cresça. A ideia do reino de Deus é que o seu irmão seja sempre melhor que você. Que você promova sempre algo melhor para ele. Lembra a parábola do bom samaritano? O cara está ferido, quebrado, largado na estrada. O cara faz o seguinte, pega ele desce do seu cavalo, da sua, digamos, locomoção e põe ele. Então, às vezes, você precisa descer do seu conforto, você precisa sair do seu lugar e colocar alguém lá, para que ele fique bem. Você foi chamado para servi-lo. Mas a gente desconstruiu essa ideia, porque a gente vive numa geração que está em busca de crescimento, de cada vez mais ter mais. Cara, todas as vezes que eu falo disso, de prosperidade, de vida boa, nada de errado, não tem nada de errado quanto a isso. Mas quando a motivação do coração é essa, eu vejo as pessoas se perdendo no caminho. Ezequiel capítulo 16, 49, foi esse o pecado de Sodoma e Gomorra, fartura de pão, tranquilidade e não cuidou do necessitado. É o que as pessoas estão fazendo. Elas estão querendo ganhar cada vez mais dinheiro, trabalhando menos e cuidando cada vez mais dos seus desejos pessoais. Não olha para ninguém. O coração não consegue enxergar ninguém, só o próprio umbigo. Esse é o tipo de evangelho hedonista que nós estamos vivendo nos últimos dias. Aliás, é o pecado da igreja, da última igreja Laodiceia. Mas por conta desse esfriamento, a gente acaba não se preocupando com as pessoas. Tinha um pai da igreja chamado Gregório de Nissa. Ele dizia o seguinte: quando um espectador senta na arquibancada para olhar uma corrida de cavalos, e aquele cara começa a gritar na arquibancada para que o cavaleiro possa vencer a corrida, é como se a voz daquele cara desse um tipo de força, de energia. É como se aquele cara entusiasmasse o cavalo e o cavaleiro para que ele pudesse chegar na frente de todos aqueles que estavam na corrida. O que Gregório de Nissa está dizendo é como se nós, cristãos, pudéssemos olhar para o lado, para o nosso irmão e torcesse para ele, servisse ele, cuidasse para que ele pudesse chegar no propósito, cumprisse a sua carreira. Eu preciso fazer algo para que você cumpra a sua carreira. Mas não é o que as pessoas estão fazendo, porque cada vez mais a gente se fecha. Bem, quando Paulo entra na igreja primitiva, tem um cara que se aproxima dele chamado Barnabé. Barnabé era de Chipre, mas ele foi servir na igreja primitiva, um israelita nascido em Chipre. O que não era muito bom, eles eram chamados de helenistas. Os helenistas eram olhados um pouco diferente assim pelos judeus. Mas Barnabé entrega sua vida ao Senhor, ele vende uma propriedade, entrega tudo que tem e começa a dar testemunho na igreja primitiva. Ele investe na igreja, ele quer que o evangelho seja propagado, ele faz de tudo para que realmente algo aconteça. Barnabé entra na vida de Paulo. O seu nome tem um significado e significa encorajador, aquele que encoraja. O nome dele faz sentido para aquilo que ele vai fazer na igreja primitiva. Ele vai encorajar muita gente. Com poucas palavras, com poucas vezes que ele aparece no texto, ele tem a capacidade de fazer com que o propósito de Deus se cumpra na vida de Paulo. Bem, Atos capítulo 9, verso 26 diz assim, acompanhe aqui. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Verso 27, mas Barnabé, tomando-o consigo,
Levou-o aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Imagina Paulo tem uma experiência com Cristo e ele se apresenta aos discípulos da igreja primitiva. Imagina os discípulos como fizeram. Ei, você viu quem está aí? Deixa eu dar uma ideia. Imagina que um assassino de cristãos sai da cadeia, tem um encontro com Cristo andando na rua ali em cima da Newton Prado, e ele aparece na porta dessa igreja dizendo pra gente, escute, encontrei a Cristo. Aí todo mundo fica assim, cuidado, hein? Cuidado. Isso aí é fogo de palha. Isso aí não vai durar muito. Não é isso que a gente faz? Porque a gente já não acredita mais no que o evangelho pode fazer nas pessoas. A gente não acredita que Deus está mudando elas. Só que Deus nos deu um irmão. Se um dia ele te perguntar onde está o seu irmão, o que você vai falar? O que eu vou falar? Mas eu te dei um irmão. O que você fez com ele? Simplesmente a gente abre fácil mão das pessoas. A gente desiste delas. É só elas fazerem alguma coisa que viole aquilo que você acredita. Você já está disposto a crucificar o relacionamento, a se afastar, a criar uma barreira, um muro, para que essa pessoa nunca mais se aproxime de você. Porém, Deus ainda continua amando as pessoas da mesma forma. Paulo chega na igreja e Barnabé abraça ele. É como se Barnabé tivesse, de fato, dito para aqueles homens o seguinte: ei, eu conheço esse cara, eu tenho ouvido falar dele, eu sei o que ele tem pregado e o que ele tem vivido. Como se Barnabé pudesse confortar os discípulos, porque ele tinha testemunha provado. E ele decide abraçar a causa de Paulo. Não era tão simples assim, mas ele realmente decidiu pegar Paulo e fazer com que o seu nome realmente tivesse um significado na prática. Em Atos 9:21 diz assim: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A proposta de Deus para Paulo era que ele pudesse sofrer pelo nome de Cristo. Paulo foi chamado e comissionado por Deus justamente para expandir o reino de Deus na face da terra através dos gentios. Apesar de Paulo estar pregando a palavra, os da liderança da igreja primitiva não aceitam o testemunho de Paulo. Cara, como é ruim quando a gente olha para as pessoas. Deixa eu tentar definir isso. Às vezes as pessoas chegam em Cristo e elas erram, elas falham. A igreja, eu não sei, nós colocamos uma régua de legalismo tão alta, que a gente está impedindo as pessoas de se aproximar. Porque naturalmente a gente as condena, a gente julga elas. É como se elas não prestassem para mais nada. Sabe quando você risca assim do livro? Se você pudesse, você tiraria ela do livro da vida. É o que a igreja está fazendo hoje. Mas não deveria. Porque os nossos olhos às vezes estão corrompidos. O nosso coração não está alinhado com Deus. O nosso olhar também não estará. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus está vendo. A gente não consegue ver o que Deus está promovendo através das pessoas. Mas por quê? Porque o meu coração não está legal. Quando você não está bem, nada vai estar. Você pode buscar em todo lugar, você não vai encontrar. O que precisa é alinhar o coração com o céu. E aí você vai mudar a sua perspectiva. A coisa vai ficar mais leve. Você vai sentir o tipo de amor que você tanto deseja. Você vai sentir a compaixão que você nunca sentiu. É como se você pudesse ser amado agora por um tipo de amor que você não podia. Por quê? Por causa das barreiras. É como se a igreja pudesse falar para Paulo: é tramóio o que esse cara está fazendo. Mas Barnabé está dizendo o seguinte: eu conheço esse cara. Eu tenho visto ele pregar. E eu vou ajudar esse irmão para que ele se torne uma pessoa poderosa no reino de Deus.
Eu vou fazer de tudo para que Paulo cumpra o seu propósito e para que ele se torne o homem que Deus chamou ele para ser. Eu não sei você, mas todo homem que nasce em Deus e mergulha na presença de Deus, ele tem o desejo de promover as pessoas em algum lugar no reino de Deus. Eu não consigo ainda acreditar como às vezes, mesmo no seio da igreja, as pessoas brigam por conta de nada, por conta de ego. É um querendo ser melhor que o outro. É um querendo ser maior que o outro. É um querendo ser melhor que o outro. Mas Jesus nunca disse que o maior é aquele que é melhor de verdade. Ele disse: o maior é aquele que serve. O maior é o que abaixa, não é o que cresce. Tem tanta carnalidade no nosso meio que às vezes, ao invés da gente promover, a gente está matando as pessoas como Caim. Na verdade, eu falava aqui de manhã hoje com o pessoal do MCV Integração. Na maioria das vezes as pessoas saem da igreja não é por causa de heresia. Algumas delas sim, algumas igrejas de fato está acontecendo. Mas você pode ver, são problemas interpessoais. É problema de relações. É relações. E o reino de Deus é relacionamento e arrependimento. Relacionamento e arrependimento. Se ofendeu, arrepende e perdoa. Machucou alguém, se arrependa, vai lá e ama. Errou, conserta. Não foi leal com alguém, não precisa ficar falando para os outros que você deveria falar com a pessoa que você não foi leal. É mais fácil. Mas a gente faz tudo ao contrário. Porque de fato as escrituras às vezes nos falta no coração. O que nos impede de caminhar na luz. Mas Paulo é abraçado por Barnabé. E ele entende, Barnabé não tem uma expectativa que Paulo pudesse mudar assim instantaneamente e dissesse: olha, agora você vai ser Não, existem os processos. Barnabé diz o seguinte: o que é primário nos une. O sangue de Cristo nos perdoou, é perdão de pecados. Agora nós estamos juntos. Você nasceu em Deus e está tudo bem. Agora, se Paulo vai usar brinco, se Paulo vai pôr um piercing no nariz, se Paulo vai fazer isso ou aquilo, eu só canto hino, eu só gosto do louvor X, eu só gosto... Cara, essas coisas são secundárias. Isso não nos separa. Não vou falar isso não. Mas as pessoas se ofendem por nada. Se machucam por nada. Mas Barnabé está disposto a gastar a vida dele para ajudar Paulo. E ele vai abraçar Paulo. Eu te pergunto uma coisa: se entrasse um trans lá hoje à noite, como nós, a igreja, receberíamos ele? Nós estamos preparados para isso? Se entrasse um assassino de pessoas naquela porta, o maior matador de homem nessa terra, entrasse por aquela porta, como é que nós o receberíamos? Como é que nós vamos olhar para as pessoas? Se eu não mudar a minha natureza, a minha perspectiva, eu não consigo ver nada de bom nos outros. Mas Deus está te dando um irmão? Deus está te dando vários irmãos? Aleluia. Acontece algo interessante na igreja primitiva, que a coisa muda. Em Atos capítulo 11, verso 25 diz assim: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. Paulo agora é chamado de cristão. E olha que interessante. Na narrativa do mundo grego, quando o cara tem autoridade, o nome dele vem em primeiro. Barnabé e Saulo. Partiram Barnabé e Saulo. Vieram de viagem Barnabé e Saulo. Porque na escrita grega, o primeiro nome é o que tem autoridade, é o que tem testemunho aprovado. Por isso que o nome de Barnabé vinha primeiro. Mas Barnabé, cara, ele é chamado para encorajar. E acontece algo tão interessante que é de admirar.
nos nossos dias hoje. No capítulo 13 de Atos, aliás, no capítulo 13 de Atos, capítulo 12, verso 25, me perdi na referência aqui. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Atos 13, 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Até Deus aprovava o testemunho de Barnabé, como Barnabé era aprovado antes de Paulo. Paulo ainda estava nascendo no reino, ele estava sendo vocacionado naquela hora. Aliás, ele está saindo para o ministério aqui nesse momento. Mas em Atos 13 acontece um negócio interessante, versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O procônsul, o tipo governador da cidade, chama Barnabé e Paulo para pregar o evangelho para eles. Quando um governador se convertia, a cidade inteira se dobrava aos pés de Jesus. E olha que interessante, quando eles estão pregando, Sérgio Paulo, ele tem um mágico, um filho da injustiça, para não falar um filho do diabo, de um mágico, que fazia encantamentos, que fazia coisas do diabo em direção ao seu governo. E naquele momento, quando Barnabé está pregando com Paulo, esse mágico tenta interferir. No capítulo 13, Paulo, cheio do Espírito Santo, acho que no versículo 7 ou 8, expulsa o demônio desse cara. A partir daqui, a narrativa muda na igreja primitiva. Agora não é mais Barnabé e Saulo, é Saulo e Barnabé. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Barnabé tinha todos os motivos para ser ou fazer como Caim. Me parece que é como dar um tiro no pé. Sabe quando você tem um bom funcionário, investe tanto nele, investe violentamente, o cara fica melhor do que você, prospera mais do que você, e agora ele está mais evidente do que você. E ao invés de você ficar feliz com isso, você fica bravo. Não é isso que acontece com Barnabé. Quando a coisa muda na igreja primitiva, Paulo agora assume a frente. O seu nome é mudado para o israelita. Agora ele é chamado de Paulo no mundo grego. E agora Paulo tem autoridade. As pessoas olham para ele, não para Barnabé. Mas Barnabé não tem o coração desalinhado com Deus. Ele não faz nada para impedir Paulo. Ele não faz nada para que Paulo não seja promovido. Pelo contrário, o que ele faz é investe tanto na vida de Paulo que Paulo se torna um homem que ele deveria ser. Mas me parece que a gente não gosta de fazer isso. Deixa eu te dar uma ideia. Lá na sua empresa onde você trabalha, invista nos seus funcionários para que eles sejam melhor do que você. Um dia eles vão te agradecer. Pode ver, todo funcionário que prospera debaixo de lealdade, de honra, eles têm reconhecimento por aqueles que ajudaram ele no caminho. Mas a gente tem medo desse tipo de coisa, porque a gente não quer que as pessoas cresçam mais que a gente quer crescer mais do que elas. Só que no reino de Deus, o maior é o que serve. Barnabé tinha todos os motivos para ser como Caim. Ficar com raiva de Deus e dizer: Deus, eu estava aqui primeiro do que ele. Eu já estava na igreja primitiva, eu vendi um bem, eu entreguei o dinheiro de uma casa inteirinha, de um campo que eu tinha. Eu servia junto com os apóstolos no pórtico de Salomão. Quando esse cara nem apareceu, Deus nem estava aqui, eu já estava servindo antes dele. Agora, ele parece que anda num nível de unção mais alto do que o meu. E agora quem é notado é ele, não sou eu. Barnabé tinha todos os motivos para falar para Deus: Deus, o que aconteceu? Mas ele não faz isso. Ele olha para Paulo e diz assim: Paulo, cara, como eu estou feliz com você. Eu não tenho problema em ser sua sombra agora, porque eu não quero que você ande mais na minha sombra,
mas eu agora vou andar na sua, porque eu investi tanto na sua vida para que você se tornasse essa pessoa, que eu estou feliz porque o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. Por que a gente não faz isso com as pessoas? Por que a gente não ajuda elas? Por que a gente não dá vida por elas? Por conta do ego, por conta da carne, do orgulho. A gente quer ser melhor, a gente quer ser maior, a gente quer sempre aparecer na frente delas, quando na realidade eu preciso diminuir, como João disse, Cristo aparecer, crescer. Aleluia. Deixa eu encurtar a mensagem e nós vamos para a ceia. Eu vou parafrasear um pouco, depois você pode conferir lá no texto. Atos capítulo 15, Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, agora vai fazer uma viagem missionária. E Barnabé quer levar Marcos, João Marcos, o apóstolo. Só que Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé no capítulo 13 de Atos. E Paulo tem uma discussão com Barnabé e diz assim: eu não quero esse cara comigo agora. E Barnabé diz assim: Paulo, mas como? Quando ninguém te aceitava, eu cuidei de você. Aí Paulo vira para Barnabé e diz assim: mas ele nos abandonou naquela viagem. Marcos deve ter sentido saudade de casa. Eu não sei se ele ficou com medo de alguma coisa. Sabe quando você é chamado para o ministério e aí você volta para trás? Foi o que Marcos fez, ele voltou para trás. E aí, por ter abandonado os discípulos, Paulo não acha justo levá-lo, mas Barnabé acha justo levá-lo. Quem está errado na história? Ninguém, os dois estão certos. Paulo tem razão de não querer levar um cara que abandonou você no meio do caminho, porém Barnabé, o seu nome é dado como encorajador, ele é chamado para isso. Agora ele acha que tem que levar para encorajar Marcos. Só que eles têm uma discussão no meio do caminho e eles se dividem. E Barnabé vai cuidar de Marcos. Eu não sei o que esse cara fez, mas Barnabé sai de cena e Paulo vai viajar com Silas. A partir dali você não ouve mais sobre Barnabé. O livro acaba para Barnabé ali. Mas ele vai cuidar de Marcos, o apóstolo. E ele faz um trabalho tão bem feito, que em algum momento no final da vida do apóstolo Paulo, ele pede para chamar Marcos. E ele diz o seguinte: em Timóteo, deixa eu achar o versículo aqui, 2 Timóteo 4:11, diz assim a palavra de Deus: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Cara, isso é demais. Como a gente abre mão das pessoas muito fácil. A gente abandona elas. A gente passa a desacreditar que elas não querem mais Jesus. Mas no fundo, muitas coisas acontecem numa caminhada. E a gente não se preocupa com eles a ponto de esquecê-los de que um dia Deus confiou esses irmãos a nós. Um dia, Ele vai poder se aproximar da gente e dizer assim: onde está o seu irmão? Eu te dei um irmão. O que você fez com ele? Mas quando Barnabé se afasta de Paulo, ele vai cuidar de Marcos. E ele faz um trabalho tão bem feito que Marcos se recompõe. Ele é curado, ele é restaurado, ele volta ao ministério. E ele se recompõe no ministério a ponto depois de se tornar um apóstolo. É como se Barnabé tivesse dito para Paulo: Paulo, quando ninguém te aceitou, eu te aceitei. Quando ninguém acreditava em você, eu acreditei em você. Quando todo mundo olhava para você e dizia: olha, você é um assassino, você é um pecador, você fez um monte de coisa errada, eu olhei para você e disse assim: olha, eu tenho visto o que esse homem viu, o que ele tem pregado, o que Jesus fez na vida dele. Quando ninguém acreditou em você, eu investi a minha vida em você. Por que não agora com Marcos?
E Paulo entende aquilo lá na frente. Ele diz: me traz Marcos agora, porque eu quero recompor o meu coração com ele. Marcos está maduro a ponto de não se ofender por Paulo ter rejeitado ele um dia. Mas Paulo também está aberto para recebê-lo agora, porque entende que Marcos agora foi recomposto. E aí eles se unem no ministério para trabalhar junto. Um dia Paulo está escrevendo uma carta para Filemon. Cara, a carta de Filemon é apaixonante. Ele fala: Filemon, Onésimo está aqui comigo. Ele te deixou aí, eu sei disso, ele me falou. Mas ele me foi muito útil aqui. E ele serviu o Senhor comigo aqui em minhas cadeias. Mas eu queria te pedir um favor. Recebe Onésimo de volta. Mas eu queria que você recebesse ele não como um escravo, mas como um... Põe aí para mim, Hélio, versículo 8. Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, agora atualmente é útil a mim. Ellen, acho que é o 18 ou 17, que fala que ele é para recebê-lo como irmão. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. 18. Se algum dano te fez... Não, deixa eu ler aqui para vocês, irmão, rapidinho. Eu acho que é o anterior, Ellen. Filemon, aqui. Verso 16. Põe o 15, Ellen, 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O que Paulo entendeu com o tratamento de Barnabé é que Deus tinha dado um irmão para ele. Ele diz assim: Filemon, recebe Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão caríssimo, que foi comprado por um bom preço. E se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu vou pagar. Quando eu voltar, eu vou pagar tudo que ele gastou e qualquer dano que ele te fez. Em outras palavras, Paulo está sendo um modelo de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para você: ei, eu não sei o que as pessoas te fizeram, recebe-os de volta, perdoa eles. Eles te abandonaram por um tempo, mas acho que agora é hora de reatar. E se algum dano ele te causou, eu, Jesus, já paguei o preço. Põe na minha conta. Você não precisa mais cobrar nada dele. Apenas receba-o como um dos seus irmãos. E aí você vai ver que a coisa é diferente. O que o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, não soube fazer, era para que ele pudesse ter feito aquilo. Quando o irmão mais novo voltou para casa, o irmão mais velho é a imagem dos fariseus, dos religiosos. O irmão mais novo somos nós, os pecadores, meretrizes, publicanos, aquela coisa desgraçada que ninguém dava nada. Quando a gente foi para Deus, o irmão mais velho deveria ter ficado feliz. Ele deveria ter se alegrado na festa junto. O pai olhou para ele e falou assim: filho, tudo que é meu é seu. Você nunca me pediu para fazer uma festa. Se você tivesse pedido, eu teria feito. Eu vim dizer para você hoje, nessa noite, você não pode mais carregar nada contra ninguém. Sabe por quê? Porque o irmão mais velho, Jesus, está dizendo para você: ei, cadê seu irmão? Cadê as pessoas que eu te confiei?
você fez com elas? E aí ele está dizendo o seguinte: recebe-os de volta, restaura relacionamentos, perdoa as pessoas, libera elas. Se algum dano elas te causaram, põe na minha conta, eu já paguei isso um dia. E se você precisar de alguma coisa, eu te reembolso. Onde está o seu irmão? Fica de pé comigo por um momento.